Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No nosso último vídeo, nós terminamos com esse circuito que você está vendo aí na sua tela, mostrando o perfil de carga e descarga de um capacitor, inclusive as formas de onda, como nós vemos aí na imagem do osciloscópio. Nós terminamos dizendo que uma das coisas interessantes que nós podemos saber a respeito de capacitores é que existe uma propriedade chamada constante RC. Nesse vídeo nós vamos tratar do que é a constante RC, como ela é calculada e como ela funciona na prática. Na verdade é muito simples e nós queremos que você consiga enxergar isso dessa maneira mesmo, de uma maneira bem simples. Então, dando uma olhadinha aqui na nossa tela, o que seria a constante RC? Constante é uma coisa que não varia, que não muda. E RC vem de resistor e capacitor. Então, quando nós ligamos um resistor e um capacitor em série, como está no circuito proposto aqui, um resistor de 1K em série com um capacitor de 1000 micro, isso forma um circuito RC. Quando nós multiplicamos o valor de R, que é dado em ohms, pelo valor de C, que é dado em farads, e aí pode ser os seus múltiplos e submúltiplos, nós vamos encontrar o valor da constante RC em segundos. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, nós temos um resistor de 1K ou 1000 ohms, em série com um capacitor de 1000 microfarads, o que equivaleria a 1 milifarad ou 0,001 farad. Então, como que ficaria o valor de RC aqui? É 1 vezes 10 a 3, que é 1000 ohms, vezes 1000 vezes 10 a menos 6, que é 1000 micro, daria então como resultado 1000 vezes 0,001, que é igual a 1 segundo. Se eu fizer essa multiplicação, né, de 1K por 1000 micro, eu vou chegar nesses valores aqui e isso me resulta em 1. Como a unidade de tempo aqui é segundos, então a constante RC para esse circuito, um resistor de 1K em série com um capacitor de 1000 micro, é de 1 segundo. E o que significa esse 1 segundo? Esse 1 segundo é o tempo necessário para o capacitor, partindo do zero, ou seja, totalmente descarregado, chegar ao valor de 63,2% da tensão que ele atingirá quando totalmente carregado. No nosso caso, seria a tensão da fonte, a tensão de 10 volts. Portanto, usando esse valor de fonte de 10 volts, esse 63,2% de 10 volts vai dar 6,32 volts. E o que esse valor de 63,2% significa? Ele significa que quando eu começar a carregar esse capacitor aqui do zero, através dessa fonte de 10 volts, para ele chegar a esses 6,32 volts, que são os mesmos 63,2% de 10, vai levar o tempo que nós calculamos de RC, ou seja, 1 segundo. Então, quando nós lemos aqui o enunciado de novo, olha, esse é o tempo necessário, ou seja, esse 1 segundo aqui, para que o capacitor saindo do zero chegue a 6,32 volts. Ou seja, ele vai atingir esses 6,32 volts em 1 segundo, que é o valor de RC, ou a multiplicação de R vezes C. Respeitando, é claro, as unidades, né? O R aqui tem que ser dado em ohms, a capacitância tem que ser dada em farads, e o tempo resultante será em segundos. Tem uma outra curiosidade interessante nessa questão da constante RC, que essa mesma proporção de 63,2%, ela vai se repetir no mesmo valor de tempo calculado aqui por RC, ou seja, ela vai se repetir a cada 1 segundo,
para a tensão ainda faltante para a carga. Ficou meio confuso, não ficou? Então vamos entender um pouquinho melhor. Os próximos 63,2% que levarão 1 segundo para serem atingidos serão da diferença entre o ponto que o capacitor está carregado e o restante que falta ainda carregado. Vamos dar uma olhadinha aqui em um gráfico que nos ajuda a entender melhor isso. Nós vimos que quando o capacitor parte do zero, ele começa a ser carregado com 0 volts, ou seja, ele está totalmente descarregado, até ele atingir 63,2% da sua tensão, e esse gráfico aqui foi coletado da tela do osciloscópio com aquele circuito de teste que nós usamos no vídeo anterior. Então, saindo do zero até ele atingir 63,2% da fonte, que era 10 volts, e no nosso caso seria 6,32 volts, ele levaria o equivalente ao valor de 1 RC. E 1 RC nós calculamos é 1 segundo. Então nós vemos isso claro no gráfico. Olha, ele saiu aqui do zero. Quando passou 1 segundo, ele estava lá em 6,4 volts. Mas nós não calculamos 6,32? Sim. Mas existem tolerâncias nos componentes, né? Então isso aqui é perfeitamente normal, é perfeitamente aceitável que no intervalo de 1 segundo nós tenhamos chegado aí a 6,4 volts. Quando passar mais 1 segundo, depois desse ponto aqui, nós vamos repetir aquela proporção de 63,2% para a tensão que ainda falta para ser carregada, ou seja, para o valor de tensão entre 6,4 e 10 volts. Fazendo uma continha rápida de cabeça aí, de 6,4 para 10, quanto falta? Faltam 3,6. Então, desses 3,6 volts que ainda faltam aqui, o capacitor vai ganhar mais 63,2% dos 3,6 volts que ainda faltam em mais 1 segundo. Ou seja, em mais um intervalo de RC. E isso se repete sucessivamente. Desse ponto aqui até o total da fonte, ficou ainda uma tensão aqui restante para ser carregada, não ficou? Ele ganha mais 63,2% dessa tensão daqui até o máximo, ou seja, desse ponto até a fonte 10 volts, em mais 1 segundo. Ou seja, a cada intervalo de RC, ou a cada segundo, no caso do nosso circuito, o capacitor ele ganha 63,2% da carga que ainda falta, do valor de tensão que ainda falta ser carregado até ele completar o valor da fonte. Isso quer dizer que, dizendo de uma maneira prática e aproximada, o nosso valor de tensão vai chegar de zero quando o capacitor começa a ser carregado aqui, até aproximadamente o valor da fonte em 5 RC, ou seja, 5 vezes o intervalo de tempo calculado por RC. É lógico que aqui nós não estamos ainda no valor total da fonte, nós estamos em 9,9. E se você for continuar calculando, ele vai indefinidamente crescendo aqui até se igualar ao valor da fonte. Mas na prática nós podemos dizer que há quanto tempo o meu capacitor leva para ser totalmente carregado, né, ou ser considerado, vamos dizer assim, totalmente carregado em termos de constante RC, ou do valor de R vezes C. Aproximadamente em 5 RC, 5 vezes RC, que vão dar 5 segundos, ele é aí praticamente considerado carregado. Se você continuar aqui fazendo a conta, 6, 7, 8 RC, vai ver que ele sempre vai se aproximando cada vez mais do valor da fonte de alimentação. Mas para efeitos práticos, podemos considerar aí 5 RC com o capacitor totalmente carregado. Olhando isso numa planilha, é como nós vemos aqui, olha. A tensão inicial para ele ser carregado é 0.
A tensão final onde ele vai chegar é 10 volts, essa daqui é a tensão da fonte. Partindo de zero, indo em direção a 10 volts, ou seja, quando ele começa a ser carregado, com o valor de tempo de 1 RC, ou seja, no nosso caso ali de 1 segundo, ele vai chegar a 63,2% de 10 volts, ou seja, a 6,32 volts no intervalo de 1 RC. De 6,32 até 10 volts, vão faltar aqui, olha, 3,68 ainda. No próximo intervalo RC, ele vai ganhar mais 63,2% desses 3,68. O que quer dizer que ele vai subir no próximo intervalo de RC o equivalente a 2,32 volts, chegando então ao valor de 8,64. Tendo atingido 8,64, no próximo segundo, ou seja, no intervalo de 3 RC, ele vai ter como tensão restante ou faltante aqui para chegar aos 10 volts, 1,35 volts. Desses 1,35 volts, mais 63,2% de 1,35, que é a tensão restante aqui, a tensão que está faltando, ele vai ganhar então, para o próximo intervalo de RC, o equivalente a 0,855 volts. Esses 0,855 somado ao valor anterior que eu tinha, que era 8,64, vai me levar no final de 3 RC ao valor de 9,50. E assim sucessivamente. Até eu ter lá com 5 RC, ele praticamente carregado, com 9,93. Lembrando que o valor final é 10. Na prática, ele pode ser considerado praticamente carregado com 5 RC. Embora com 6 RC ele vai chegar mais perto um pouquinho, com 7 RC mais perto um pouquinho e assim sucessivamente. O que é curioso ainda a respeito da constante RC é que esses valores se repetem exatamente no perfil de descarga. Olhando um gráfico de descarga do capacitor, também tirado do osciloscópio, nós vamos ver que com 1 RC, nós chegamos aqui, ó, em 3,6. Ou seja, de 10 volts até esse ponto aqui de 3,6, nós levamos 1 segundo. E o que é essa diferença de 10 até 3,6? É exatamente os mesmos 63,2% de 10 volts, que foi onde eu comecei. Então, de 10 volts até 3,6, 1 segundo. De 3,6 até 1,3, 2 segundos. E essa diferença de tensão entre 3,6 e 1,3, ela vai equivaler a 63,2% de 3,6, que é a tensão que ainda falta para mim chegar aonde eu quero chegar, que seria no nível de zero, ou capacitor descarregado. Então, no primeiro intervalo, eu descarreguei até aqui, até os 3,6, então falta 3,6 para chegar até o zero, até totalmente descarregado. 63,2% de 3,6 vai me dar o valor que a tensão vai cair até chegar nesse próximo ponto, ocupando mais um intervalo de RC, ou seja, mais 1 segundo no tempo. Ok? Então fica aí a forma que nós visualizamos a constante RC. Uma outra coisa que eu acho interessante que você observe é que olhando para a planilha de cálculo do RC, os valores aqui que estão em vermelho, percebe que eles são os mesmos, tanto em cima quanto embaixo? Isso quer dizer que tanto para a carga quanto para a descarga do capacitor, a cada intervalo de RC, o valor que ele ganha na carga ou perde na descarga para o mesmo intervalo RC é exatamente igual.
Isso é claro, considerando-se que para carregar nós partimos do zero e vamos até o 100% da fonte, que no nosso caso é 10. E na descarga, a mesma condição. Nós partimos de um capacitor totalmente carregado, ou seja, com os 10 volts, indo até os 0 volts. Então, o que ele ganha ou ele perde a cada intervalo RC, seja na carga ou na descarga, é exatamente o mesmo valor. Não é legal? Outra coisa interessante que você perceba é que como os valores que eu ganho ou perco a cada intervalo de RC são os mesmos, o valor da diferença, o valor do diferencial restante para o próximo intervalo de tempo é também o mesmo. Se você olhar aqui, ó, esses 3,68 é o mesmo desse 3,68 aqui. Esse 1,35 é o mesmo valor que eu tenho aqui. Esse também é o mesmo aqui. Esse valor é o mesmo que eu tenho aqui. E esse valor é o mesmo que eu tenho aqui. E assim sucessivamente. Não é legal perceber que os valores se mantêm? Agora, uma próxima coisa que você pode fazer é comparar os valores dessa tabela com os valores do gráfico. Olha só que interessante os valores calculados na tabela e os valores apresentados no gráfico para os intervalos de tempo e valores de tensão. Para um RC, nós temos que, saindo do zero, em 1 segundo, chegaríamos a 6,32. Olha só no gráfico, 6,4. Para 2 segundos, que é esse ponto aqui, nós chegaríamos calculado a 8,64. Olha só o que nós temos ali, 8,6. Para 3 segundos, 9,5. Para 3 segundos, 9,4. Para 4 segundos, 9,81. Para 4 segundos, 9,8. Para 5 segundos, ou 5 RC, 9,93. Para 5 segundos, 9,9. Percebeu que bate direitinho? Muito legal, né? Podemos fazer a mesma comparação quando nós calculamos os pontos e valores para a descarga do capacitor. Nós temos aqui a mesma situação para a descarga. Os valores calculados para o primeiro intervalo de RC, ele sairia lá dos 10 volts e chegaria em 1 segundo a 3,68. Olha só aqui, olha, 1 RC, 3,6. Olha só, 1 segundo, partindo daqui até aqui, 3,6. Para o segundo intervalo de tempo, ou 2 RC, ele chegaria a 1,35. Olha só aqui no gráfico. 2 segundos, 1,3. Para 3 segundos, 0,498. Para 3 segundos, o valor de 0,5. Para 4 segundos, 0,183. 4 segundos, 0,2. Para 5 segundos, 0,067. Para 5 segundos, menor do que 0,1. E é o que nós conseguimos ver aí, né, pela definição da grade do osciloscópio. Nós conseguimos ver aí os valores dos intervalos de tempo para cada um dos pontos aí dentro da curva. Percebeu que também bate direitinho os valores calculados com a curva de descarga? Então é assim que se comporta a carga e descarga de um capacitor através de um resistor em série relacionado com aquilo que nós aprendemos aqui, que é a constante RC, ou seja, a variação da tensão nos intervalos de tempo dados por RC e seus múltiplos. Mas o que aconteceria se eu trocasse então aqui no meu circuito o valor de R, por exemplo, ou o valor de C? É claro que se eu mudar o valor de R ou o valor de C, quando eu fizer essa mesma conta aqui, o resultado vai ser diferente. Isso quer dizer o seguinte: se eu variar o resistor ou o capacitor, o valor da constante RC, ou seja, o valor do tempo em segundos, vai variar também. Então, digamos que eu pegue o meu resistor, que no caso aqui é de 1000 ohms, e dobre o valor dele.
é lógico que o valor aqui do RC vai dobrar. Então, eu vou ter 2 segundos para um resistor de 2K e um capacitor de 1000 micro. E se eu pegasse esses mesmos 1000 ohms e dividisse ele por 2, ou seja, colocasse os 1000 ohms pela metade, ele cairia então para 500 ohms. É claro que o valor aqui resultante da minha conta, do meu cálculo, vai dar meio segundo. Então, variando o valor de RC, eu consigo variar o tempo em que será necessário para carga ou descarga do capacitor, depende da situação que eu estou analisando, mas vamos assumir que seja sempre carga, né, para ficar mais fácil. Vai variar o tempo de carga para que o capacitor chegue a 63,2% da tensão final partindo do zero. Ou seja, eu posso variar o tempo de carga e descarga aqui do meu circuito, simplesmente variando o valor de R, que já seria suficiente, ou o mesmo aconteceria também variando o valor de C. Será que isso se comprova na prática? Então vamos dar uma olhadinha, nós vamos montar aqui um circuito prático e vamos ver que, assim como nós vimos aqui na teoria, no cálculo, quando nós montarmos o circuito na prática, é possível enxergar que variando o valor dos componentes, eu vou variar o valor do tempo para ele chegar nos mesmos 63,2% da tensão, considerando-se aí um perfil de carga a partir do zero. Vamos lá, vamos fazer o experimento e nós vamos poder comprovar então. Muito bem, nós montamos aqui o nosso experimento. Inicialmente é o mesmo circuito RC que a gente tinha. Nós vamos mostrar aqui que o tempo continua exatamente o mesmo, é o mesmo resistor de 1K e o capacitor de 1 micro. Vamos ver a curva. Muito bom. Se nós colocarmos ele aqui posicionado na grade, nós vamos ver que no intervalo ali de 1 segundo, ele chegou, como eu estou com 2 volts por divisão, aos mesmos 6,3 ou 6,4, como nós tínhamos levantado lá no nosso gráfico. E a curva continuou a mesma. É o mesmo valor de 5 segundos até totalmente carregado ao 5RC. 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Ele vai bater lá nos 9,9 volts, que vai dar os 5RC. Então, o que acontece se nós dobrarmos o valor do resistor? É para dobrar o valor do tempo, certo? Então, nós vamos colocar aqui um resistor de 1K em série com aquele resistor que já existe. E ele vai alterar o nosso tempo de carga para o dobro do valor atual. Então, vamos colocar ele aqui 1K em série com o nosso valor de 1K que já existia. Antes, vamos tentar salvar aqui essa forma de onda para a gente comparar com a outra. Então, vamos lá, salvar aqui para referência. Salvamos. Depois nós vamos ver se vai dar certo. Então eu coloquei aqui um resistor de 1K em série com o resistor que a gente já tinha. E nós vamos liberar aqui o osciloscópio. E vamos ver a mudança no comportamento da curva assim que ele carregar o capacitor. Vamos lá. Partiu. Fica fácil perceber que a curva se estendeu muito mais, né? Porque os valores realmente iriam dobrar. Eu vou fazer de novo aqui, para a gente não perder o comecinho da varredura lá. Vamos lá. Vou colocar de novo aqui. Vamos descarregar ele. Note que a descarga manteve o valor da primeira curva, porque como eu coloquei o resistor em série aqui com a fonte, ele não participa do circuito de descarga, apenas do circuito de carga. Então vamos lá, vamos carregar novamente. Comecei a carga. Agora nós temos 2K em série com 1000 micro. Fica fácil perceber aí que a curva mudou bastante, né? Ou seja, mudou como a gente esperava.
Olha só, vamos posicionar o traço aqui, olha. Vamos perceber que agora o nosso RC é de 2 segundos, então apenas após 2 segundos que nós conseguimos atingir ali os mesmos 6,3, 6,4 volts. E isso aconteceu para todos os intervalos de RC dentro da curva. Então agora eu tenho 2 segundos aqui, 4 aqui, 6 aqui, 8 aqui, 10 seria lá no finalzinho. E realmente seria com 5 RC, ou 5 vezes 2, 10 segundos, que a minha curva chegaria ali no seu valor final. Ou seja, o capacitor chegaria até o ponto de totalmente carregado. Vamos ver se a gente consegue trazer de volta aqui a outra curva que tinha sido gravada. Olha lá a diferença. Se eu jogar aqui o inicial aqui, ó, delas para coincidir, olha só a diferença de uma curva para outra. Então nós vemos que acompanhou sim, né, o valor calculado de RC, conforme nós havíamos mencionado. Eu consigo aí ver claramente que dobrando o valor do resistor, dobrou o valor da constante de tempo, ou seja, ela saiu de 1 segundo para 2 e a curva se modificou de uma forma correspondente. Vamos ver o que acontece então se a gente colocar esse valor pela metade agora. A curva ela tem que diminuir o tempo. Era 1 segundo, nós dobramos o resistor, foi para 2. Se nós dividirmos o resistor inicial de 1K e colocarmos metade, então aquele 1 segundo vai ter que cair pela metade, vai ter que cair para meio segundo. Vamos fazer aqui então, vamos lá. Como que nós vamos dividir aquele valor por 2? Nós vamos colocar esse 1K que a gente tinha colocado em série, agora em paralelo. Se você tem alguma dúvida sobre por que isso, dê uma olhada nos nossos vídeos a respeito de resistores, associação série e paralelo. Quando eu coloco um resistor de mesmo valor que outro em paralelo, o valor deles é dividido por 2, ou seja, cai pela metade. Então eu tenho um K em paralelo com um K, eu vou ter um resistor aqui de 500 ohms. E isso vai fazer com que o meu valor de RC caia então pela metade. Vamos liberar o osciloscópio aqui para a gente poder ver isso daí funcionando na prática. Lembrando que a curva memorizada em branco ali é a curva original de 1 segundo de RC, ou seja, 1K ohms e 1000 microfarads no circuito RC. Vamos ver isso aqui agora. Olha lá, na tela do osciloscópio, nós vemos que o capacitor se carregou num tempo muito menor, que era aquilo que a gente esperava que realmente acontecesse. O valor de RC, ele caiu pela metade. Vamos posicionar aqui para ficar mais fácil de ver, olha. O começo da curva exatamente com a outra. Olha só como ela subiu muito mais rápido. Exatamente porque eu tenho um valor de RC muito menor. Percebeu? Que legal? Então, se eu alterar o valor dos componentes, no caso aqui nós alteramos só o valor do resistor, nós vamos alterar o valor do RC. E isso vai mudar os tempos de carga e descarga do capacitor. Mas daí talvez você me diga assim, tudo isso é legal, muito bonito, mas serve para quê? Então vamos dar um exemplo prático aqui para a gente poder entender como que isso é útil na eletrônica. Eu tenho aqui impresso no papel a curva que nós apresentamos nesse vídeo de carga do capacitor. Então para que isso serve na prática? Imagine, alguém teve essa ideia, imagine que você pudesse ter um circuito que pudesse capturar um desses pontos aqui da curva RC. Ou seja, esse circuito poderia indicar para você exatamente quando o valor do capacitor chegasse, por exemplo, nesse primeiro ponto aqui. E toda vez que ele chegasse nesse primeiro ponto aqui da carga do capacitor, esse circuito então te acionaria uma saída, um dispositivo. Para que isso serviria? Para contar o tempo. Você teria aí então um temporizador feito através de um circuito RC.
Variando o valor do resistor, o que poderia ser feito ao invés de usar um resistor fixo, usar um trim-pot ou um potenciômetro, você teria um temporizador que seria então facilmente programável. Você poderia, mudando o valor de tempo aqui da curva, alterando lá a constante RC, fazer com que o seu temporizador atuasse num tempo que você deseja. Para isso, nós precisaremos de um circuito que detectasse exatamente um ponto daqui da curva RC e nos indicasse quando esse ponto foi atingido, quando ele chegou, quando ele aconteceu. Esse circuito, então, começaria a contar o tempo a partir do momento que a gente pressionasse um botão. Esse botão colocaria ele na condição de 0 volts e aí começaria a contar o tempo que ele leva até se carregar. Felizmente, né, nós sabemos que existe sim um circuito pronto que faz isso. E é uma forma bem interessante de construir um temporizador analógico, usando uma constante RC. Só que isso nós vamos ver na prática no nosso próximo vídeo, onde nós veremos esse funcionamento da constante RC como um temporizador usando um circuito muito conhecido em eletrônica, que é o 555. É um circuito integrado que consegue sim detectar um ponto nessa curva RC e nos apontar com precisão quando é que ele aconteceu, iniciando a partir do zero. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado desse vídeo. Se você achou interessante, compartilhe com os seus amigos. Não deixe de deixar o seu like, porque isso incentiva o nosso trabalho. Então, para hoje é isso. Até o nosso próximo vídeo.